enquadrei você mais aqui na louça. Só ver se, né? Testando, funcionando. Testando. Tá. Som. Gravando já. Tá funcionando aqui? Uhum. Beleza. Então, são os órgãos que seriam resíduos de animais antigos, originais, né? Até nós. E eu soube explicar tudo isso para ele, eu soube explicar melhor alguns órgãos que é considerado residuais. Eles têm uma função no nosso organismo que os evolucionistas consideram como residuais. Na verdade, eles são nossos mesmo, né? Eles têm uma função no nosso organismo, eles têm uma utilidade para nós, eles não são residuais, não existe, né? Essa questão eu expliquei para ele, eu falei inclusive para ele assim, olha, você precisa ler literaturas científicas, né? Revistas científicas, publicações científicas, elas são difíceis de chegar no Brasil, revistas como a Science e outras, às vezes você precisa traduzir ou ler em inglês, mas elas apresentam novidades que não chegam às vezes para nós, aqui no Brasil. A gente ouve as informações populares, né, na televisão ou na internet, e a gente considera isso como sendo verdade, porque a gente não discute essas coisas, mas na verdade a verdade de fato, né, as coisas não são bem assim. E aí eu explicava tudo para ele. Aí quando chegou o dia no final do ano, essas conversas eram fora da sala, né? Eram conversas assim nos horários de intervalo, dessas coisas. Aí um dia no final do ano, o ano acabando, ele chegou para mim e falou: olha, professor, eu tinha uma visão muito ruim dos cristãos. Eu achava que os cristãos eram pessoas alienadas, que não sabiam de nada, embrutecidas, obscurantistas. Mas aí, conversando com o senhor é uma pessoa que entende das coisas, o senhor está ligado, o senhor sabe do que a gente está falando, e isso me fez repensar algumas coisas, ele me disse. Eu tenho muito para se pensar depois que eu te conheci. Bom, ele não sei se ele foi convertido, se ele chegou a encontrar a Cristo até hoje, mas aquilo abriu portas para que eu pudesse falar de Jesus para ele, né, de alguma forma ou de outra, por interesse dele próprio. Então, veja, o cristianismo ele não é um devaneio, ele não é um sonho. Nós não somos pessoas alienadas. O cristianismo é uma fé robusta, ela tem bases. Os relatos bíblicos, eles têm uma fundamentação, inclusive com implicações científicas. Você consegue olhar as coisas que estão sendo narradas ali, por exemplo, no Gênesis, embora o Gênesis não seja um livro de ciência, né? É um livro de relato da criação, mas você consegue ler ali coisas que elas realmente são verossímeis, né? Elas aconteceriam daquela forma mesmo. Então, se fosse real, aconteceria daquela forma. Ela é diferente, o cristianismo é diferente. O relato da criação bíblica é diferente de outras religiões, que seriam coisas que dificilmente aconteceriam. Estou falando do ato criador, tá? O ato criador ele é um milagre, né? É um ato poderoso, né, de potência, de poder de Deus. Mas à medida que as coisas vão sendo criadas, a gente vê ali a ordem da criação, né, Deus criando as coisas primeiro para que o homem depois seja criado, e todas essas coisas, isso dá muito suporte ao cristianismo, dão força ao cristianismo. Ele é uma fé que deve ser considerada, é algo que deve ser considerado por nós, e isso tem que ser, isso é uma porta para o evangelismo. Quando nós mostramos também que nós conhecemos as Escrituras, que nós conhecemos a Bíblia,
quando nós falamos e mostramos que a Bíblia se aplica à realidade das pessoas, porque elas acham que isso é uma coisa que aconteceu lá 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, que isso não aplica à humanidade hoje. E quando nós começamos a mostrar como as coisas ali, a narrativa bíblica se aplica e ela nos dá condições de vivermos melhor neste mundo, como ela não está desarticulada da realidade ou desvinculada da realidade, nós abrimos portas para o evangelismo. As pessoas precisam ver inteligência em nós. Os cristãos no passado eles eram extremamente inteligentes. Tomás de Aquino era um gênio, Agostinho de Hipona e tantos outros. A elite intelectual sempre esteve entre os cristãos, na Idade Média, final da Idade Antiga. Eles eram extremamente competentes, filósofos extremamente versados em idiomas, em conhecimento. Eles sempre estiveram na ponta do conhecimento. E nós não podemos abandonar essa tradição. Nós precisamos elevar essa nossa situação. Quando nós somos capazes de defender o cristianismo em alto nível, não somente, mas a Bíblia diz isso, tá, tudo bem, mas e o que mais? Né? A Bíblia diz isso, não satisfaz o incrédulo muitas das vezes, embora você não pode se afastar da Bíblia, a minha proposta aqui é não que você vire as costas para a Bíblia, pelo contrário, é que você consiga articular o conhecimento bíblico com o seu conhecimento de cultura geral, de ciência, de filosofia, história, geografia, enfim, e você consiga articular essas duas coisas de tal forma que elas se casem e formem um conhecimento pleno em você. Tá? Nós devemos evitar a todo custo essa dicotomia de que minha vida secular e minha vida espiritual, isso não pode, isso não existe no cristão. Nós não somos duas pessoas, tá? Nós somos uma pessoa só. Essa ideia de que existem dois mundos ou duas realidades, o que eu faço domingo na igreja é uma coisa, mas no dia a dia, quando é para valer, né, é outra, isso não pode acontecer. Nós não somos duas pessoas. Isso é pensamento platônico, né? Platão ele acertou em algumas coisas, em bastante coisas, mas ele erra nessa questão e o cristão erra quando ele adota essa postura platonista de que existe um mundo das ideias e um mundo humano, um mundo terreno, um mundo físico, e aí as duas coisas não se encontram. Não, nós somos uma pessoa só, né? Nós somos o que somos, nós somos cristãos o tempo todo, tá? Nós somos pais de família, somos estudantes, talvez seja o seu caso, mãe, filho, estudante, professor, enfim, nós temos a nossa profissão, mas antes de tudo nós somos de Cristo, nós somos cristãos. Tá? Então, ao defender a fé em alto nível, né, nós abrimos portas para o evangelismo, e isso é extremamente importante. Por isso que é importante defender a sua fé. Pois bem, vamos lá, fazer uma recapitulação então. Primeiro motivo para você defender a sua fé, a primeira razão para defender a sua fé, é que fazendo isso você honra Cristo. A segunda razão, e isso é extremamente importante, tá? A segunda razão é que nós obedecemos a palavra dele. Obedecemos a palavra de Deus quando nós falamos defendemos o Evangelho, defendemos a honra de Cristo, defendemos a palavra de Deus, nós obedecemos a ordem que nos é dada. Nós devemos responder com mansidão e temor. Nós devemos mansidão e temor, né? E fazendo isso, nós estamos fazendo o quê? Santificando a Cristo, honrando a Cristo, glorificando a Cristo. Então, você vê que as duas coisas aí estão alinhadas, né? Ou unidas aí. Então, nós obedecemos a palavra de Deus. Ele nos manda que façamos isso. Nós devemos fazê-lo. Nós também nos protegemos do secularismo, deste mundo, de acabar coadunando com a maré, né? Sendo levados pela maré, coadunando com o mundo, concordando com as coisas que ele faz. O mundo comete pecados,
Nós pecamos também, mas nós odiamos o pecado. Nós não somos como eles são. Nós somos diferentes. Nós somos chamados para algo diferente. Tá bom? Quando nós honramos a Cristo, quando nós obedecemos a sua palavra, quando nós nos protegemos do secularismo, nós abrimos caminho para o evangelismo, para falar de Jesus. E isso é também ordem, né? Nós somos obrigados a evangelizar, nós temos a ordem de levar o evangelho a toda criatura, a todo lugar. E uma das formas é defendendo a fé, é mostrando para as pessoas que a nossa fé ela é respeitável, ela é robusta, ela é coerente, ela não está desvinculada num mundo de fantasia. Como diz o Richard Dawkins, né? Eu não preciso olhar para o meu jardim e imaginar que existem fadas lá, existem gnomos. Nós não acreditamos em fadas, nós não acreditamos em gnomos, né? A nossa fé ela está ancorada na realidade. É um mundo real, tá? O Evangelho é real, o Evangelho é verdadeiro. Você precisa acreditar nisso, você precisa entender isso, você precisa incorporar isso na sua vida. E assim, fazendo, você está demonstrando e apresentando Cristo às pessoas, seja na faculdade, seja no seu trabalho, seja na sua escola, entre os seus amigos, entre os seus familiares, porque essa visão de que o crente é alienado, ela é difundida o tempo todo, na internet, tá? Quantas vezes a gente vê falando aí de cristãos, ele é um obscurantista, ele é um negacionista, ele é um terraplanista, como se a gente acreditasse nessas bobagens, tá bom? Não, nós somos esclarecidos, bastante esclarecidos, nós sabemos do que está acontecendo no mundo, nós não somos desvinculados da realidade. Eu lembro quando eu era adolescente, na verdade nem adolescente, quando eu era criança na igreja, porque eu cresci no meio cristão, no meio evangélico, eu sou praticamente nascido no berço evangélico. Quando a minha mãe se converteu, ou foi convertida, eu tinha por volta de 3 ou 4 anos, mas eu lembro das pregações que eu ouvia na igreja, errados, eles estavam errados, completamente errados. Talvez você esteja escutando isso hoje, talvez isso seja a sua realidade hoje, mas eu lembro de alguns pregadores que diziam, estudar para quê? Jesus está vindo, né? Ou fazer faculdade para quê? Jesus está vindo, esse negócio tudo é bobagem e tal, e por conta disso, os cristãos não estudaram, e aí essa geração de cristãos despreparadas, né? Esses sim desvinculados, esses cristãos sim desvinculados da realidade, porque nós viemos de uma herança de cristãos extremamente intelectualizados. Veja, nos Estados Unidos, os puritanos, os cristãos evangélicos, protestantes, eles criaram escolas. Oxford, na Inglaterra, Harvard, a Universidade de Harvard foi criada por puritanos, Stanford, Princeton, Universidade Presbiteriana, lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil, Mackenzie. Então, sempre a preocupação dos cristãos era com o estudo, era com a intelectualidade. Tem até uma passagem interessante, se você não conhece o Jonathan Edwards, ele foi um pregador muito conhecido no século XVIII, e ele disse que um dia ele estava andando a cavalo, século XVIII, né? E ele andando a cavalo, ele encontrou um membro da sua igreja parado em frente à sua fazenda ali, né? Com um ancinho na mão. Ancinho é uma espécie de um rastelo, tá? Parado assim, lendo o Novo Testamento. E aí quando ele se aproximou, aquele fazendeiro estava lendo o Novo Testamento em grego. É extremamente difícil fazer isso, tá? Eu estudo no seminário, eu estou aprendendo grego e eu vejo a complexidade que é, mas um fazendeiro estava lendo ali o Novo Testamento em grego. Por que o fazendeiro estava lendo? Para ver se aquilo que o Edwards, o pastor, estava pregando, realmente estava escrito lá na escritura, no texto, na linguagem original. Olha que vergonha para nós, né? Que vergonha. Pois bem, década de 70, década de 80,
Os cristãos, eles param de estudar, eles param de se preparar, porque Jesus está vindo e a gente não precisa estudar. Jamais podemos pensar assim. Jesus está vindo? Sim, Ele está vindo. Não é disso que eu estou falando, tá? Ele está vindo e a qualquer um posso não terminar essa gravação hoje, essa aula. Ele pode nos levar daqui imediatamente. Ou eu posso não terminar e Jesus resolver me levar, não terminar essa aula. Mas de qualquer forma nós temos que estudar até o último minuto, até o último, porque ninguém sabe o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de voltar. Então nós devemos estar o tempo todo preparados, né? Talvez aí esticando um pouco a compreensão do texto, mas não esticando ao ponto de estourar a parábola das 10 virgens. 5 delas eram prudentes, por quê? Porque carregavam consigo azeite de sobra. 5 foram consideradas loucas, porque não levaram azeite consigo, ou seja, elas não sabiam quando vinha o noivo, mas elas sabiam que elas deveriam estar preparadas, cheias do Espírito Santo. No nosso caso, nós devemos estar cheios do Espírito Santo, cheios de conhecimento, tá? Conhecimento de, como eu não quero mais continuar repetindo isso, né? Mas conhecimento geral, conhecimento das Escrituras. Nós precisamos saber o que é o Evangelho, né? Qual é a divisão ali que é o Evangelho do Novo Testamento, os 4 primeiros livros, o livro histórico ali, o livro de Atos, as epístolas, o que são epístolas gerais, o que são epístolas pastorais, né? Devemos saber o que é o livro de Apocalipse, um livro de profecia no Novo Testamento. Nós devemos conhecer o Antigo Testamento, os 39 livros, os 27 do Novo. Nós devemos conhecer aqueles 66 livros de fato. Nós devemos conhecer de verdade as Escrituras. Nós devemos conhecer de verdade a filosofia, de verdade a história. Nós devemos saber, ter uma bagagem de conhecimento geral, de conhecimento amplo, que nos dê suporte para que a gente fale de Jesus para essa humanidade caída, para essa humanidade sem Deus, que a gente possa apresentar Jesus, né, e responder com mansidão e temor todo aquele que pedir a esperança que é em nós. E ao fazer isso, nós abrimos caminho para o diálogo. Tá? Aí eles que nos tinham como ignorantes, eles passam a nos ouvir. Opa, esse cara tem algo que eu não sabia. Esse cara tem algo para me oferecer de conhecimento. O mundo, ele, embora os alunos não gostem muito de estudar, eles têm sede pelo conhecimento. Quando a gente apresenta um conhecimento que eles não têm, que eles nunca ouviram falar, eles vão se interessar, eles vão nos dar ouvido, eles vão olhar para aquilo que nós estamos falando. Beleza? Olha, uma coisa que eu quero que você saiba de antemão já, nesse primeiro módulo, é o seguinte: eu não estou preparando você para se tornar um tanque de guerra, não é para você atropelar as pessoas. Às vezes vai acontecer, mas não é isso que eu quero. Eu não quero que você, na faculdade ou na escola, você esteja o tempo todo debatendo, até porque você não está lá para isso, você está lá para estudar. É o seu professor que está saindo fora do propósito original. Tá? Você não precisa o tempo todo estar debatendo. Não é assim que você vai honrar Cristo, tá bom? Haverá momentos que você vai precisar fazer isso, mas não é o tempo todo. Algumas das vezes, e eu quero preparar você para isso, é para que quando você ouça a heresia, quando você ouça o engano, quando o seu professor estiver falando lá coisas que não são verdades a respeito do Evangelho ou a respeito do cristianismo, você ouça aquilo, mentalmente você seja capaz de refutar aquilo e a sua fé saia inabalável, tá? Permaneça inabalável, intocável. É isso que eu quero que você, é para isso também, ou principalmente, que eu estou preparando você. É para que você seja, ao ser atacado, você tenha condições de estar totalmente protegido contra o engano. Mentalmente você vai refutar aquilo e você vai responder aquilo mentalmente. Olha, ele está dizendo isso porque ele pensa assim, assim, assim. A resposta para isso é essa, e aquilo não te abale. Então é muito mais preservar você do que você ter que debater. E quando chegar o momento de você ter que debater a sua fé, ter que expor a sua fé, você ter que, ao ser confrontado diretamente, você ter que refutar aquilo, retrucar aquilo, você tenha condições também de retrucar o seu professor, o seu colega. Vai acontecer 10 vezes você não ter resposta para aquilo, isso é normal,
tá? Isso é comum, não é porque o cristianismo não tem resposta, é porque você talvez não saiba, porque todas essas questões que são apresentadas hoje, a Bíblia fala, né? Salomão falando, nada há de novo debaixo do céu. Todas essas questões, elas já foram apresentadas com outra roupagem no passado, já foram devidamente refutadas lá no passado, e elas continuam sendo apresentadas para nós hoje, mas elas já foram refutadas, já foram pensadas, os cristãos já têm resposta para elas, e é só você buscar, tá? Mas vai acontecer de momentos que você não sabe a resposta. Bom, faz um examezinho, pergunta alguma coisa para o professor, seu professor, alguma coisa complexa da área dele, e você vai ver que algumas vezes ele não tem resposta também. Por quê? Porque isso já aconteceu comigo, de um aluno me perguntar uma coisa e eu não sabia responder. E eu falo para ele, olha, eu não lembro, ou eu não sei, eu nunca vi isso. Eu vou pesquisar e vou te dar a resposta mais tarde, porque não saber algo, às vezes, é comum, tá? A gente não tem todo o conhecimento do mundo guardado em nós, então haverá momentos que você vai falar, olha, eu não sei responder não, professor, mas eu vou pesquisar e vou te dar a resposta outro dia, e você, ao pesquisar, você vai ver que há resposta para aquilo ali. E você fala, não sabe e tal, você fala, professor, o senhor sabe de tudo, com respeito, né? Sempre com respeito, o senhor sabe de tudo, o senhor tem resposta para todas as coisas que te perguntam, e a pessoa vai ver que, e ele vai, se ele for honesto, ele vai dizer, não, nem sempre eu tenho resposta. Pois então, professor, exatamente, isso também acontece comigo, tá? Eu não tenho todas as respostas. Tem até num debate que o Richard Dawkins estava participando com um cristão. O Richard Dawkins, se você nunca ouviu falar dele, ele escreveu Deus no Delírio, O Gênio Egoísta e outros tantos livros. E ele debatendo com um cristão, e ele falou assim, olha o argumento dele, muitos cristãos não conhecem nem todos os livros da Bíblia, não sabem nada sobre a sua fé. E aí o cristão falou assim, mas isso é comum, o cristão ele não é obrigado a saber tudo, ele deveria ter um conhecimento melhor, né? Saber pelo menos quais são os livros da Bíblia, mas realmente nem todos têm esse conhecimento, deveria, mas não tem. Isso não faz deles menos cristãos, faz deles menos preparados, né? Mas não menos cristãos. E aí o cristão falou assim, por exemplo, Dawkins, você sabe o nome completo do livro do Darwin, A Origem das Espécies? Porque o nome do livro é muito grande, eu também não lembro agora, tá? É A Origem das Espécies através da adaptação do mais apto, e aí o nome é grandão, e o Dawkins não lembrou o nome do livro, e aí ele, não, o nome do livro e aí ele ficou tentando lembrar, não, tá aqui, e aí chega um momento que eu não lembro que ele fala, mas ele puxa assim, o Dawkins, o ateu, ele dá uma assim, Jesus, sabe, Deus, uma coisa assim, quando você está tentando lembrar, você fala, Jesus, me ajuda aqui, aí pronto, aí os caras caem na gargalhada, quer dizer, o ateu recorrendo a Jesus, ou a Deus, né, para lembrar do negócio que ele esqueceu. Então, aí foi a chacota ali, né? Então, assim, isso é normal, tá? É normal você não se lembrar dessas coisas, mas você deve estar preparado, tá? É para isso que nós estamos aqui para te preparar para essas coisas todas, bom? Bem, esse curso aqui ele é motivado, também agora para a gente encerrar esse primeiro módulo, ele é motivado a uma constatação que não fui eu que tive, tá? Não fui eu que constatei isso, mas em pesquisas norte-americanas, eu li algumas delas e elas chegam a resultados muito parecidos, que cerca de 60 a 70 é muita gente, tá? Dos cristãos que ingressam na universidade, ou seja, eles eram cristãos, jovens cristãos, eles ingressam na universidade, dos 100% que ingressam, 60 a 70 abandonam a fé. Ou seja, a cada 10 cristãos, 6 ou 7 abandonam a sua fé. E nós imaginamos que no Brasil não está diferente, tá? Não é diferente.
A margem é mais ou menos esta também. E isso pelos motivos que vimos aqui, né? Cooptados pelo secularismo, começam a se apaixonar pelas coisas do mundo, e aí não encontram suporte na fé cristã, não conhecem suficientemente a fé cristã para que essa fé possa nutri-los no momento da adversidade, no momento do confronto. Aí você começa a ter a impressão que você está mesmo fazendo papel de bobo, e aí você acaba abandonando sua fé, outras vezes porque não encontra ajuda entre os seus pais, entre os seus amigos, entre os seus familiares, entre a liderança da sua igreja. Eles não conseguem te dar o suporte que você precisa, você está sendo refutado, humilhado na escola, e você não consegue entre essas pessoas encontrar refúgio. E aí a ideia é como, eu usei muito o símbolo do lobo, né, nas minhas postagens no Instagram, porque quando um predador ataca um rebanho, ele vai, primeiro ele observa qual é a presa mais frágil, aquela que parece ser mais fraca, e aí ele faz o quê? Ele separa ela do rebanho. Ele separa ela do rebanho. E às vezes ela é criança, ela é um filhote. Não é frágil porque o animal é fraco, é porque ele é um filhote, porque ele ainda está ainda em formação, ele não tem toda a capacidade de se defender. E aí ele vai separar ele do rebanho e vai atacar de tal forma, os predadores atacarão de tal forma a separar a presa mais frágil do rebanho, e aí eles a devoram. Mas eu quero que você saiba de uma coisa: você não está sozinho, você não está só. Nós estamos aqui para te ajudar, nós estamos aqui para isso. Sobreviva, sobreviva à faculdade, sobreviva à escola, ao ensino médio, ao fundamental, à escola em geral, né, a universidade, todo o tempo. Sobreviva ao mundo que você está vivendo, altamente secularizado, altamente doutrinador, altamente deixa eu escolher aqui a palavra, né? Ideologizado, talvez eu esteja usando aqui um neologismo, né? Criando uma palavra nova, uma ideologia tão forte nesse mundo que ele esteja doutrinado, por ideologias, né, humanas e anticristãs, que você acabe sendo cooptado, derrotado, e você acabe negando o seu Senhor, negando o Cristo que você disse amar, a fé que você professou um dia, você acaba abandonando, porque você não encontrou socorro naqueles que deveriam ou que poderiam, o que você esperava encontrar socorro. Mas eu estou aqui, conte comigo, sobreviva. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Bom, nós vamos para o nosso intervalo e daqui a pouco a gente começa o segundo módulo.